Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Berlim, a série que é derivado de La Casa de Papel, que estreou nesta sexta-feira, dia 29 na Netflix. E nesse vídeo aqui agora eu vou poder falar em detalhes o que eu achei da série, o que eu achei de cada personagem e também especular um pouquinho sobre o futuro dela. Estamos próximos do final do ano, então já deixa o seu like pra me dar aquele presente pra 2024 e lógico, não deixa de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Em 2024 vamos continuar e muito. Bom, galera, o que a gente vê aqui em Berlim, né? A história antecede aos eventos de La Casa de Papel, pra quem não se lembra, né? Ou pra quem não assistiu a série, na primeira temporada de La Casa de Papel, o Berlim, ele tinha uma doença terminal, tanto que por conta disso, pra livrar o bando, né, de se safar do assalto, ele deu sua própria vida, sendo massacrado ali. Mas a gente sempre soube que o Berlim assaltava antes, tanto que depois, mais à frente, em La Casa de Papel, a gente também vê o professor executando um plano que era do Berlim, por homenagem aí ao seu grande amigo. E aqui na série Berlim, a gente acompanha como que eram seus dias de glória, né, sem estar essencialmente ali com o professor, mas com seu próprio bando. E eles decidem que vão fazer um roubo em Paris, a cidade de L'amour, e vemos muito amor, mas o assalto consiste em roubar as joias que iriam a leilão e que valem um montante de 44 milhões de euros. Pra quem assistiu meu vídeo sem spoiler sabe que eu gostei da série, que apesar de ter algumas ressalvas que eu vou me aprofundar mais aqui, no final foi uma série que eu gostei e é uma série que honestamente eu espero que tenha uma segunda temporada. Eu acho que ela se assemelha até bastante a Lupin, até porque a narrativa que eles escolheram pra Berlim, pra mim, inclusive foi melhor do que de La Casa de Papel, porque uma das grandes discussões que a gente tinha na época de La Casa de Papel é que se perdurava demais o assalto, que ficava com umas barrigas um pouquinho chatas. Geralmente um assalto era dividido em duas partes, né, ou seja, duas temporadas, e aqui a gente tem um assalto que consiste nessa primeira temporada, então é uma história bem redonda, e isso também trouxe mais dinamismo narrativo aqui pra série. E é interessante falar isso porque se a gente for observar, na realidade o assalto ele acontece relativamente rápido aqui na série, né, a gente acaba tendo muito mais profundidade nas relações entre, né, os personagens e também seus amores aí externos, um pouquinho do passado deles. E o assalto, se for contar, talvez uns 3 episódios aí, mas lógico, né, ainda tem todo o momento de fuga que sempre é muito emocionante de acompanhar. E aqui, particularmente, eu achei que foi bem original a forma que foi feito. E aí eu até puxo pra falar que eu senti que a narrativa ela ficou meio confusa em alguns aspectos de passagem de tempo. Isso também é sentido. Tá certo que o assalto ele acontece em menos tempo, porque eles vão ter menos tempo mesmo, mas por exemplo, o Berlim fala pra Camille que ele só ia ficar mais 2 dias em Paris, e aí parece que eles passaram uma semana inteira juntos, sabe? Pode ser que a série queira ter dado esse senso de tipo, nossa, tudo isso aconteceu em 2 dias e por isso eles estão tão perdidamente apaixonados, mas era visivelmente momentos muito diferentes, né? Tipo, ele ter encontrado amigos dela e tudo mais, enfim. Eu achei um pouquinho confuso, mas também não é nada que atrapalhe quanto à narrativa principal aí, tipo, a história você consegue acompanhar muito bem, independente do tempo que se passa. E assim, gente, principalmente por se tratar da primeira temporada e ser uma série derivada de La Casa de Papel, afinal a gente tá falando aqui de um protagonista que veio de La Casa de Papel e não só tipo, ah, vai ter um spin-off de outros assaltantes inspirados em La Casa de Papel. Não, eles pegam um personagem que fazia parte, então é natural que vão haver comparações aí com La Casa de Papel, coisas que gostava mais de La Casa de Papel, coisas que gostou mais aqui de Berlim. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a produção da série. A gente consegue perceber uma diferença na sua filmagem, na sua coloração também, né? O vermelho não é mais tão presente, eles têm um outro senso estético pra série, e também a gente pode ver que teve um engrandecimento de algumas cenas. Antes, em La Casa de Papel, por exemplo, dentro de uma temporada tinha, sei lá, 1 ou 2 cenas que eram grandiosas, né? Seja eles atirando, fazendo ali a barricada, né, com a polícia, ou a própria Tóquio entrando de volta na Casa da Moeda, na moto. E aqui, gente, a cena inicial do segundo episódio, eu gritava assistindo porque era tão surreal do que estava acontecendo. Primeiro o padre sendo levado, eu já fiquei, meu Deus! E depois, quando os caras lá jogaram a lata de lixo no Roy e na Cameron, eu fiquei, assim, chocada real, sabe? E só um adendo aqui, ai gente, aqueles assaltantes lá do padre, péssimos atores, achei horrível.
Achei muito horrível. Mas as cenas que precisam mais da brutalidade, tipo ali no estacionamento, ok. Assim como também a cena ali no hospital, né? Quando o Bruce vai pegar a Kayla, né? E meio que não tem muito o que eles fazerem, porque afinal a polícia tá ali. Então tem cenas aqui trabalhadas que realmente dão um senso de ansiedade. E outra coisa que também dá esse senso de ansiedade, e que eu tinha comentado já no meu vídeo sem spoilers, é que eu gostei que aqui eles erram muito mais no assalto, e é por erros deles, negligência deles. Então, por exemplo, quando a gente vê o Berlim ali falando, olha gente, vamos ficar todo mundo tranquilo à noite, sabe? E aí todo mundo decide sair e dá aquele problema na locadora de carro, e aí dá problema ali na corrida de carro e eles esquecem uma joia pra trás. Primeiro que já é completamente errado, né? A Cameron querendo tirar a joia do hotel, e você fica assim, meu Deus, vai dar ruim. Eu, honestamente, eu até esperava que eles matassem alguém, porque eram muitos erros, mas eles finalizaram bem a La Casa de Papel, né? Todos juntos ali no ponto de encontro, felizinhos e tudo mais, o que muito provavelmente quer dizer que se a gente tiver uma segunda temporada, vai ser com esse bando também. Mas aqui, né, a gente tem algumas situações mais megalomaníacas, até quanto ao assalto em si, né? Então, a parte toda hacker, eu achei muito, assim, de pouco conhecimento. Inclusive, assim, eu acho que muito de eu não ter curtido também essa parte, porque eu não curti muito da construção da Kayla. A atriz em si e a interação dela com os outros personagens era até legalzinha, assim, mas a construção da personagem, as características dela, eu realmente não gostei. Então foi uma personagem muito difícil pra mim. Na realidade, ela e o Bruce, até mesmo você torcendo pelo romance deles, ai, sabe, uns diálogos completamente desnecessários, tipo o Bruce falando coisas sexuais super explícitas, assim, que tipo, qualquer um sabe que esse papo, assim, asqueroso. Aí eles inventam a mulher, né, pra ser, tipo, virgem de 40 anos aqui, né, a virgem de 36 anos. E aí, tipo, é aquele estereótipo da mulher nerd. E assim, gente, ai, você já conversou com uma mulher nerd, uma mulher de TI? É um negócio muito fantasioso, assim, e aí eu realmente fiquei muito afastada desse arco por diversos momentos, apesar de rir em outros, sim, eu consegui dar risada com esses personagens, eu torci por eles no momento ali da cobra, mas pra mim foi um dos arcos mais difíceis de acompanhar, diferente do Roy e da Cameron, porque ele já vem naquela vibe, né, de tipo assim, proibido, e você já fala assim, não, esse casal vai ficar junto e tudo mais. E a Cameron, como eu já tinha falado, ela é a nova Tóquio, né? Você vê até estruturalmente na narrativa que é muito parecido. A Tóquio, ela começa, né, La Casa de Papel falando assim, me chamo Tóquio e esse foi o dia que eu perdi o amor da minha vida, e como ela se envolveu no assalto, é tudo no entorno ali do namorado. Mas uma das coisas que eu não curti, e tem muito a ver com a escrita do próprio Alex Pina, que eu já tinha visto desde La Casa de Papel e me incomodava, era como eles descreveram ela como louca. E aí, tipo, quando eles vão falar a história, não era nada demais. Ok, tem coisas assim, ela fala, eu comecei a queimar a casa. beleza. Mas é tipo, ela fazendo loucuras de amor. Mas aí o Berlim não é internado, né? Por ter feito o marido da outra levar a culpa. Quer dizer, então a descrição dela veio com super peso. Eu falei assim, nossa, ela, tipo, eu achei que ela só tinha vindo do manicômio. Eles podiam nem ter dado background disso. Ela só podia ter vindo do manicômio e eu falar, da hora essa personagem. E no final é que ela tava sofrendo de amor, sabe? Enfim, eu achei meio essa história, mas ok. Mas foi uma personagem que eu gostei. Eu acho que ele sabe escrever também personagens mais atrevidas, que nem a Cameron, que nem era Tóquio, a própria Nairobi, né? Não é à toa que a gente sentiu a perda dessas personagens. Não é nada difícil dessa mulher morrer numa segunda temporada, sei lá. Mas o que eu queria dizer é que estruturalmente era muito parecido, porque vem com esse background e aí depois ela revela sobre o relacionamento. Mas eu sinto que eles falham num aspecto com a história dela, é que eles fazem toda a cena ali do carro e ela, tipo assim, sofrendo muito, falando, para, Roy, pelo amor de Deus, maior drama, adoro. E aí eu fiquei assim, gente, de onde veio isso? Dá um chazinho de camomila pra essa menina. Isso tudo porque deu um gatilho, porque o ex ligou. Aí depois ela conta a história. Aí o que eu quero dizer, beleza, assim, conta a história,
show. Mas eu acho que eles poderiam dar um pouco mais de contexto dessa história antes, pra gente ter sentido essa cena junto com ela, sabe? Por isso que aí eu até falo da Tóquio, né? Da Tóquio a gente sabia da perda do namorado, a gente sabia que ela tava sofrida, a desculpa já tava ali. A série, ela dá pistas falando, né, que sofreu por amor, até quando ela conversa ali com o Damian e tudo mais, mas a gente não sabe mais, de fato, sobre a história. A gente acha que ela pode ter sido traída, tudo fica ali na onda da especulação. Então, eu achei que faltou um pouquinho pra gente comprar a história da personagem ali. Agora, quanto ao Roy, eu gosto dele, mas eu acho que ele é um personagem linear, assim. Pra mim é muito mais interessante nesses momentos de interação da Cameron do que ele ali em si, a história dele. Depois eles trazem, né, o contexto do pai dele, mas até então não me dizia muito, né? Talvez ali na segunda temporada cative. E aí o Damian, né, ele vem como esse professor, de fato, um professor meio como a cabeça responsável do grupo, porque mesmo o Berlim sendo o líder, ele ainda assim, né, é um super irresponsável. Então, assim, por mais que eu tenha ressalvas quanto à personalidade desses personagens, quanto às características deles, ainda assim eu acho que é muito interessante como o Alex Pina, ele consegue pegar características tão diferentes e fazer dar certo. Então, essas briguinhas entre eles funciona. A gente também tem características positivas sobre eles, né? Tipo a Cameron, a gente vê ela falando, não, eu vou ficar aqui com o Damian, porque ela tem a percepção que algo aconteceu, ela ajudando ali também a Kayla, sabe? Quando precisa. Então, assim, a gente tem sim coisas positivas, mas eu não sei se eles vão conseguir reproduzir um elenco tão carismático quanto foi o de La Casa de Papel, porque pra mim, particularmente, foi um elenco que foi me conquistando. Na primeira temporada, se vocês forem retornar lá meu vídeo 2000 e bolinha, vocês vão ver eu falando, ai, me irritou porque eu queria saber do assalto e ficava com um monte de drama e sei lá o que, não queria ver algumas partes de drama. E depois, a vibe da série, aqueles personagens, eles foram me conquistando, então não era mais sobre o assalto. Aqui, como é no entorno do Berlim e já é um personagem cativo aí do público e muito carismático, que por mais que eu tenha as minhas ressalvas quanto ao que ele era ali no início de La Casa de Papel, e mesmo que ele tenha se redimido, né, ali com a morte dele e tudo mais, pelo menos narrativamente é o que eles querem dizer, o Pedro Alonso em si, o ator, ele é carisma puro. Inclusive, gente, na época de La Casa de Papel, ele assinou meu Funko, queria só falar. Não, mas sério, de fato, ele é muito carismático. Então, quando ele tinha interação, principalmente inicialmente com o bando, cara, ele brilhava, assim, sabe? É absurdo o quão carismático esse cara é. E eu tive essa percepção também de tipo, beleza, esses personagens são legais, acho que dá pra melhorar características deles e tal. Será que eu tô sendo implicante porque é a primeira temporada? O Berlim já tem o nosso amor aí pelo que construíram em La Casa de Papel. Mas no final das contas, quando a Sierra e a Murilo aparecem, assim, é a mesma situação, tipo assim, a inspetora a francesa lá, ela tá super assim, tipo, não, vamos fazer tal coisa, eles sabem construir personagens femininas fortes também, né? Mas, tipo, a Sierra, principalmente, ela humilha. E aí ela entrava, vinha ali com aquele pirulitinho de coração. E aí ela falava sobre a Espanha, que a Espanha, os espanhóis, sei lá o quê. E aí as tiradinhas, né? França versus Espanha. Ah, vocês têm a Mona Lisa, a gente tem, sabe? E adendo aqui, né? Também gostei muito da brincadeirinha, né? Tipo, da Sierra falando, ai, que roupa você está vestindo, sabe? Fazendo uma referência ao que o professor também fazia, né? Tem várias frasezinhas soltas, né, que acabam se referenciando de La Casa de Papel. E digo pra vocês, gosto muito dessa amizade de ver, porque em La Casa de Papel a gente já vê elas brigadas. Alguma coisa aconteceu, eles vão explorando um pouquinho dessa relação depois, mas aqui a gente vê um trabalho em conjunto e eu gosto, espero que eles explorem isso muito mais, principalmente se tiver um segundo assalto, que seja, sei lá, na Espanha, que elas já estejam meio perseguindo ele desde dali. É sensacional, então assim, são atores que dominam muito, então eu não sei se eles vão conseguir construir a mesma galera junto ali, que nem eu falei, né, todos saíram vivos, pode ser que continue com eles numa segunda temporada, mas pode ser que não, porque no final o Berlim, né, quando fala que eles têm que fazer um novo assalto, ele fala pro Damian, então pode ser que o Damian continue e o bando seja outro, até principalmente com a
resposta do público, né? Mas acredito eu que eles queiram continuar assim. E tem uma coisa que eu não falei no meu vídeo sem spoilers e eu quero trazer pra cá a discussão, é sobre por que raios o Berlim se chama Berlim também. Eu entendo, tá? Comercialmente falando, que é pra te resgatar lá de Casa de Papel. Então, gente, esse é o Berlim, é a série do Berlim. Sendo que o nome das cidades veio do plano do professor, que não era pra ninguém se relacionar entre eles, então não era nem pra saber os nomes reais deles lá e tudo mais. E aqui ele é apresentado como Berlim já. Depois, no final, ele até fala o nome dele, né, pra Camille, fala que não era Simon, que nem ele tinha falado. Mas enfim, fica aí o questionamento. E aí, uma coisa que eu gostei muito, né, é que eles queriam muito claramente mostrar, olha, isso é uma história do Berlim. O que o Berlim é? Assalto e amor. Onde que seria melhor esse assalto? Paris, a cidade do amor. Mon amour, mon chéri. Então teve toda essa junção também no próprio assalto, em que a pessoa que ele estava assaltando, ele iria se relacionar simplesmente com a esposa desse cara. Mas o que eu gostei é que nesse aspecto do Berlim de querer se vingar, ele acabou se complicando, porque no final das contas, a Camille, né, ela queria ficar com ele, ela ia largar o marido pra ficar com ele, porque o que eles tiveram era incrível e a gente vê isso até o final mesmo, ela querendo a parte dele. Então eu gostei muito que ele, na cegueira do amor, né, quis ali se vingar e acabou sendo um maior problema pra ele, porque foi assim também que ela descobriu que ele tinha colocado a culpa lá no Polignac. E aí eu quero fazer até um adendo de algo que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, porque aqui em Berlim, né, a gente antecede a Casa de Papel e eu tinha falado que desde a época que eu vi que teria o spin-off, eu ficava muito curiosa se eles iam contar, por exemplo, a história da Tatiana, do filho dele, né, e eu até cheguei a comentar, talvez seria uma história que a gente veria mais próximo do fim, né, vamos terminar com a história do Berlim, então a última história que a gente vai contar vai ser dessa da Tatiana, do filho, apesar que eles já dão um bom contexto lá para as últimas temporadas de La Casa de Papel, quando o plano era dele, que o professor estava executando. E aí eu fiquei me perguntando se de repente a Camille, já que ela tem vínculo, né, com ele, porque ele deu o dinheiro e falou assim, quando tiver o resto eu te dou, e esse amor que ele viveu, se no final das contas ela não era a mãe do filho, porque afinal de contas, né, pensa, a gente tá na primeira temporada, vão ter outras, então assaltos à frente, anos vão se passar. Isso é interessante que a gente tem aqui um caso de Benjamin Button, porque eles vão ficando mais velhos, tô brincando. E assim, essa escolha narrativa, por mais que seja muito condizente com a história do Berlim, a gente vê que é algo que perpetua nas histórias dos outros. Então a gente tem toda a história de separação do Damian, a gente vê situações muito interessantes. Por exemplo, quando a Cameron, ela tá ajudando ali o Damian e falando que possivelmente a esposa dele tinha um outro caso, era exatamente o que estava acontecendo ali com o Berlim. Tanto que depois ele até briga com o Berlim por causa disso, que ele sente a dor, né, da pessoa que tá sendo traída, no caso. Até então a gente achava que com a Cameron tinha acontecido algo similar nesse sentido, mas todos têm histórias de amor sofrido. A Kayla nunca teve nada, então ela tá ali na primeira experiência. O Bruce, né, um depravado, e aí ele vai viver seu primeiro amor ali com a Kayla. E o Roy, né, depois revela que ele só gostou de 2 garotas na vida, sendo uma delas a Cameron. Então a gente vê que o amor e a sofrência, né, estão em todos os arcos, inclusive neles mesmos ali se relacionando. O Roy e a Cameron nessa história de amor impossível, tipo que nem era o Rio e a Tóquio também. A Kayla e o Bruce eu vejo quase como que nem tinha sido o Denver e a Estocolmo, né, como um amor improvável, mas que acaba acontecendo e eles ficam muito apaixonados, sei lá. E dentro disso tudo, né, num tom cômico, que eu acho que La Casa de Papel faz bem, é um tom meio de novela mexicana e tal. Eu acho que é um humor que combina com o brasileiro, que La Casa de Papel tinha, e não é à toa que fez muito sucesso aqui. Eu acho que Berlim não vai ser diferente. É um humor que eu particularmente gosto. Alguns momentos eu acho que passa um pouco do ponto, mas eu realmente gosto. Então assim, gente, de uma forma geral, foi uma série que eu gostei sim. Eu assistiria uma segunda temporada, como eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers. Mas eu preciso dizer, Berlim é uma série que vem com um tom mais leve. Ela traz sim as questões do assalto, né? Traz também o humor, tudo isso já existia na Casa de Papel, mas aqui eles escolhem não ter um tom político, né? Porque a gente tinha toda a questão de Robin Hood da Espanha, né? O motivo, a motivação deles fazerem um assalto ali também, né? Aqui é o assalto puramente pelo assalto, mas eu acho que também vem de uma
característica do próprio personagem, o Berlim, né? Pro professor, o assalto era algo mais pessoal, né? Vinha muito da história do seu pai, depois do seu amigo. O Berlim, ele tem prazer em assaltar, ele é viciado nisso, né? Tanto que acabou de fazer 44 milhões e vai entrar em outro porque o dinheiro para ele talvez não seja tão importante quanto o amor, mas ele tá aí vivendo a sua vida entre assaltos. A Camille, para mim, ela é uma ponta solta de certo vínculo com ele, mas ao mesmo tempo também acho que super encaixa também nas características dele, de cada assalto um amor diferente, até a gente chegar na Tatiana. E gosto muito como se encerra esse plano, né? Eles ali divididos. Foi bem parecido com o final de La Casa de Papel, sabe? Pra mim, eu acho que essa série Berlim juntou tudo que deu certo em La Casa de Papel e trouxe também a sua originalidade, sua linguagem própria aí pra série. Espero que a gente tenha uma segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Berlim, o que vocês esperam pra uma possível segunda temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!